A próxima coisa que eu gostaria que olhássemos é discernir a voz de Deus. Discernir a voz de Deus, porque não se trata apenas de ouvir, é sobre você escolher o certo, você sabe o. A Bíblia nos aconselha e aconselha. Diz, não despreze a profecia, mas em todas as coisas teste e pegue o que é bom e jogue fora o outro. De fato, existem dois testes. Uma é a mensagem e a outra é o Espírito. João falou sobre testar o Espírito e Paulo escreveu em Tessalonicenses e Coríntios. Esses são os capítulos 14 e 15. Paulo escreveu sobre 1 Coríntios capítulo 14, na parte final dele. Ele falou sobre julgar a profecia. Porque para que conheçamos aquele que o Senhor falou, para que os homens não falem presunçosamente ou as pessoas não falem de sua mente ou de seu espírito, e assumimos que é Deus ou pensamos que ser Deus e todas essas coisas. Então a Bíblia diz, julgue, preste atenção nisso. Você sabe, discernimento, discernir a voz de Deus. Bem, isso pode não ser a coisa do grande discernimento, mas é bom para todo filho de Deus prestar atenção em poucas coisas, saber que é o Senhor que está falando comigo, e tudo isso para que possamos diferenciá-lo dos outros e ser capaz de captar o que Deus está nos dizendo e correr com ela e desfrutá-lo, para que não percamos Deus também. Ou não nós confundimos junto. A linha. Bom, vou te dar uma bem rápida que vai te ajudar. É por isso que eu disse quando estava falando sobre sonho, existem coisas básicas que ajudam você a entender o voz de Deus e uma delas é paz, 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 Shalom de Deus, paz. Você sabe, a paz de Deus. Toda vez que Deus fala, a Bíblia diz, Ele fala de paz. É o que diz o salmista, Ele fala de paz. A voz de Deus vem com a paz. Jesus, quando Ele ressuscitou dos mortos, que a paz esteja com você. Sua voz traz paz ao nosso espírito. Os silêncios, a turbulência do que se passa, as dúvidas e as confusões e tudo isso. Então, quando Ele fala, vai esclarecer esses e limpá-los. Você vê paz em nossos corações, isso é certo. Então você pode ir preocupado e confuso e você está em dúvida, e muitas coisas estão acontecendo em seu coração e espírito, e você está orando e chorando e esperando em Deus, sempre que a voz de Deus traz paz. É como algo que irá separá-los e você verá uma paz tranquila. Muito importante, que faz parte do fruto do Espírito. A Bíblia também fala no livro de Isaías, vocês serão conduzidos em paz. Então, paz, paz. Filipenses, capítulo número 4, dizia, não andem ansiosos, mas com oração e súplica. Com ação de graças, que sua súplica seja feita ou seu pedido seja feito a Deus é. A paz do Senhor, a Shalom do Senhor que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. Então paz, paz, paz. Sempre que Ele fala, tira todas essas dúvidas e aquieta sua alma. Muito importante, muito importante, paz. Mesmo que quando Deus está falando sobre julgamento, sua voz nunca traz paz. Você saberá. Número 2, Deus, quando Ele fala, provoca a fé vem, lembre-se que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. Quando Deus fala, a fé ganha vida. A dúvida desaparece, todas essas incertezas desaparecem. A fé vem, a confiança. Ousadia, vem no seu olhar porque você ouviu algo que desencadeou uma certeza, você só sabe, Ele falou. Isso também traz. Isso cria fé em seu coração e você pode dizer quando Ele o faz. Conversa. O terceiro é o que chamo de frescor, novidade com Ele. Quando corre uma água fresca, sabe, é como de manhã, fresca, você sabe, é uma nova ideia, nova inspiração, nova força, energia, novidade. Você sabe. Há algo, vida. Você, na voz dele, nas palavras que chegam até você, não vai ficar só parado, seco, velho, não. Mesmo que Ele repita algo e o lembre do que ela havia dito antes. Vem fresco, vem de novo, vem como uma nova força com Ele.
Então a voz do Senhor. Estas são coisas básicas que podem ajudá-lo a discernir. A voz de Deus. Claro, isso trará direção. Você sabe que Deus não diz apenas coisas que são confusas. Haverá direção. Ficará claro para você, trará luz. Ok, a Bíblia disse, a entrada da palavra traz luz e dá entendimento aos simples. O que é luz? Você sabe, isso traz uma visão. Dá-lhe sabedoria, conhecimento, para a escuridão. Você sabe, algo que você não conseguia entender, algo que você não mas parece você vê isso claramente. A voz, a palavra do Senhor traz luz e dá entendimento aos simples. Então você pode dizer quando lá é a luz, quando há um novo insight, uma nova revelação, como chamamos, ok, então você vê com clareza. Isso é Deus falado com você. Isso é Deus movendo você do lugar de escuridão, confusão e ignorância para a luz. Veja, isso é Deus falado com você, isso é Deus falado com você. Então você pode dizer a partir deles, paz, fé, direção, você vê aquele frescor, você vê luz. Isso vai ajudá-lo a saber que o Senhor está falando comigo. O Senhor está falando comigo, independente do que for preciso, independente do canal, independente. Se são anjos, sejam quais forem, e outro ponto importante ao testar a mensagem do Espírito, nada do que Deus disser a você contradizer os princípios da palavra de Deus nem a alma da mensagem de Deus, que é contradizer a Cristo, ok? Então Deus não diria nada que contradissesse sua palavra, nem ele diria algo que ofenderia ou se oporia ou contradizia a caráter, a natureza de Deus, Cristo, o amor de Cristo, o que ele fez por nós. Então tudo se alinha com sua palavra. Tudo se alinha com a sua palavra. As pessoas podem dizer, Deus disse isso para mim, Deus disse aquilo para mim, mas quando você ouve o que eles estão dizendo e olha atentamente para na Bíblia, você descobre que eles estão se enganando. O que eles estão dizendo não é o que Deus diz em sua palavra. Eles podem começar a dizer, mas o Espírito está dizendo para mim, vai nos ensinar. De jeito nenhum. A palavra é o nosso guia. A palavra é o nosso guia. Vou lhe dar uma escritura que será muito útil para você nesse sentido. Tudo bem, Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, se você ler o versículo 20, diz, ou deixe-me começar no versículo 19, e quando eles vos dirão, buscai os que têm espíritos familiares, e os feiticeiros que espiam e murmuram, não deveriam povo buscar o seu Deus? Para os vivos, para os mortos. A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra. Se eles não falam de acordo a esta palavra, é porque não há luz neles. Não há luz, a entrada da palavra traz luz. Se o que eles diga que não concorda com o conselho da Escritura, com a essência do Evangelho, então não há luz nisso, não há luz, não é Deus, esqueça quem quer que seja o título. Ponto. Então, isso é importante porque as pessoas podem acordar e dizer que Deus lhes disse para deixar sua atual esposa e dizer ir e se casar com sua nova esposa e nessa época esta mulher deu à luz 4 filhos ou 5 e tem trabalhado com ele. Agora ele conseguiu algumas coisas. Ele disse que Deus lhe disse para deixar este agora e procurar o que é atual. Bem, Deus não é um injusto. Deus e a posição de Deus sobre o casamento são totalmente diferentes. Portanto, há muitas coisas que ouvimos no mundo hoje. Eu vi alguns. Um dos meus amigos que costumava frequentar uma igreja disse, seu pastor disse a ela que ele não pode ver cadáveres, ele não pode ver cadáveres. Um sumo sacerdote do Antigo Testamento que tocar em cadáveres para que não se contamine. Então a mãe dele morreu, ele não queria ir ao enterro. Então, por que ele não pode ver o cadáver?
Muitas coisas que a Bíblia diz, nos últimos dias, espíritos enganadores estarão falando com as pessoas, todo tipo de coisas. Portanto, é importante entendermos essas coisas e sermos capazes de saber quando o Senhor está falando conosco. Então, novamente, paz, fé, direção, frescor, luz e eles não devem contradizer. Os princípios da palavra de Deus, a essência do Evangelho. É isso. Se você aplicar esses princípios, quer esteja testando o Espírito ou testando a mensagem, não falhará. Você ficará limpo, você estará seguro. Você sabe, a Bíblia nos fala claramente sobre como testar os espíritos, simples e curtos. Não confesse que Jesus veio em carne, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eles não são de Deus, tão simples. Nós vimos muito isso, você vê muito isso no ministério. Você sabe, nós costumávamos ver todas essas coisas. Eu nunca esqueço um incidente. Muitos anos atrás, compartilhei isso em Lagos. Eu estava ministrando, foi em um programa no campus. Então eu estava na explosão do Espírito Santo, o título. Então eu ministrei. Naquela reunião o poder de Deus foi incrível. E no final disso, uma jovem caiu, mas quando olhei para ela de onde estava, vi como ela estava olhando para mim com esse olhar hostil. Então eu me aproximei e falei do meu espírito, seu diabo não pode ficar de pé. Então ela foi embora, mas depois, ela veio para me encontrar, mas se ela chegar perto de mim ela vai começar a sacudir fogo, eu estou queimando e ela não conseguiria chegar perto. Então, eu apenas me voltei para ela e descobrir com sua mãe o que há de errado com você? Você conhece esse tipo de coisa. Mas ela disse, não, minha mãe é uma mãe cristã e todas essas coisas. Eu disse que já disse a você envolver-me tudo isso e tudo isso. Então ela teve que vir me procurar na secretaria onde eu estava hospedada, porque fui falar em outra instituição. Então começamos a conversar todos os por dia. Quanto mais falo, mais percebo em mim que algo está errado com ela. Mas todas as perguntas de aconselhamento que fiz a ela respondeu com inteligência. De tal forma que você não pode pegar isso, há algo errado. Mas enquanto isso essa garota estava carregada de espíritos terríveis, e um dia ela veio e nós conversamos que eu não podia encontrar qualquer coisa. Mas o Senhor acabou de me dizer algo. Ela disse, teste o espírito, eu apenas sistematicamente, com muito tato, eu disse com tato, declara comigo ou repite depois de mim. Senhor Jesus, creio que tu nasceste de la Virgem Maria, de nascimento virginal, viniste. Em la carne que moriste, creio que fuiste crucificado bajo Pôncio Pilato que moriste. Eu creio. Pero ele não pudo seguir-me, imediatamente liguei ao ponto em que, creio que murió. Ele não pudo hablar de nebo, não pudo confesá-lo, comecei a escuchar uma espécie de sonidos dele, minuto. De re, salgando ele a diablos por supuesto, ele rodou caiu por todo esse lugar. Pero lo que pasó esse dia, Jesus salva minha alma. Fui em meus primeiros anos de probar ao espírito, simple. Estágio em El livro de Juan. Puedes probar ao espírito. Juan escreveu claramente dijo, se no confiesan que Jesus vino en la carne, no son de Dios, eso es. Eso es. Tudo bem. Gracias. Dirá esto, quando hablamos de entender la voz de Deus apóstrofo. É solo um curso como propósito. Todas estas coisas serão conhecimento em la cabeça. Se não lo practicas. A única maneira de aprender a escuchar la voz de Deus oír, es aprender a oír, es comprometer-se com Deus, es conversar com Deus, es practicá-lo. Leia um livro há muitos anos titulado, Practicando la Oración de Escucha dos livros que são muito poderosos, Practicar la Presencia e la Oración de Escucha, e sabes, aprende a praticar estas coisas así es como empieza um diário compromete-te com alguém que sea um mentor de esa maneira cresces, recuerda que isto é algo espiritual, estamos começando a aprende a crescer em los reinos do espírito como um ninho que quer empezar a caminhar. Puede cometer errores aqui há de cair-se,
pero el niño no se detiene y dice que tenemos que crecer, y ya sabes, y hasta que cresçamos y maduremos en él. Dieto, é o capítulo Libre número 5, El. Última parte da El mesmo é o capítulo 6 também habla de aqueles que por el exercício de su espiritual, de sus sentidos han aprendido a discernir el bien del mal. Assim que esse exercício, haces exercício, te involucras, lo haces y luego creces en el y. Es muy importante, por supuesto que estou aqui, sempre puedes comunicar-te comigo y estaré allí para hablar contigo y luego discutiremos. Assim cresceremos em estas coisas, assim como ele ayudou a Samuel, assim será com nós outros. Graças.